Bom dia a todos e todas, eu me chamo Marina Lopes, sou arqueóloga responsável técnica do Laboratório de Arqueologia do Centro Arqueológico da UNOESC e hoje eu vou fazer a mediação dessa palestra. Então eu gostaria de primeiramente agradecer a disponibilidade e o aceite da nossa convidada, em nome da instituição, muito obrigada, Thaís. Gostaria também de agradecer as professoras Ana e a Gisele, que toparam essa parceria para essa palestra, e todos e todas que estão aqui presentes. Então, para quem quiser fazer perguntas, ou pode colocar no chat, ou no momento final da fala, a gente vai abrir o espaço para vocês abrirem os microfones e fazerem as suas colocações. Então, vou fazer uma breve apresentação da Thaís. Ela é graduada em Arqueologia pela Universidade Federal do Rio Grande, FURG, e tecnóloga em Investigação Forense e Perícia Criminal pela Faculdade Uniacel. E ela atua como pesquisadora colaborativa do Laboratório de Estudos em Antropologia Biológica, Bioarqueologia e Evolução Humana, que é o LEAB. Então, Thaís, seja muito bem-vinda. Passo a palavra para ti. Fica à vontade, é tudo contigo. Muito obrigada, bom dia a todos e eu também agradeço pelo convite. Como já fui devidamente apresentada, eu vou dar o início, então, ao assunto. Essa palestra ela é muito introdutiva, ela não é nada muito adentro, específico do assunto, mas só para dar um panorama do que se trata a arqueologia e a antropologia forense e o que é um pouco diferente, o que cada profissional atua em uma área, tá? Se eu estiver falando muito rápido, alguma coisa, podem me interromper, podem voltar que eu posso explicar novamente. Tá, vou aqui. Estou conseguindo ver? Sim. Então, a gente vai iniciar com... O primeiro tópico vai ser a arqueologia forense, A arqueologia forense, nesse sentido, em contexto criminal, a gente utiliza nossas teorias e técnicas e a gente aplica em cenas de crimes, tá? As mesmas coisas que são aplicadas em sítios arqueológicos, métodos de escavação, vai ser aplicado em cena de crime também. Nessa foto, a gente tem o grupo do EAF, que é a equipe argentina de antropologia forense, ali da Argentina, e neste momento eles estavam atuando, estavam escavando o desaparecimento da ditadura da Argentina, tá? Isso é um trabalho também de arqueólogo antropólogo forense. Notam-se que a indumentária já é diferente, quem atua em sítio arqueológico já é totalmente diferente, já é totalmente mais cauteloso, que em contexto de crime. Aqui é só um outro exemplo, isso aqui é uma escavação, arqueólogos também, que estavam escavando, e esse sítio foi encontrado no Peru, se eu não me engano, e trata-se totalmente de um sítio de crianças, que o estudo ali era sobre rituais de sacrifícios, e eles foram escavar, e é muito difícil encontrar remanescentes ossos de crianças, então essa escavação foi muito legal, ela abriu uns parâmetros, assim, estudar principalmente as questões ritualísticas, como eram feitas na época, também, hoje em dia é considerada crime, principalmente quando se trata de criança. Um elemento super importante quando a gente vai estudar remanescente ossos em contexto de crime, a gente se depara muito com a tafonomia forense, A tafonomia forense a gente se depara no sentido de a gente estudar o indivíduo no ambiente. Então, o que é a tafonomia? Ela vai estudar todo o processo de transição do pós-morte. E a gente nos auxilia a reconstruir os processos naturais em compreender o tempo e espaço que aquele indivíduo foi colocado naquele local, Então, nos ajuda, até porque a tafonomia estuda praticamente todos aqueles organismos, a preservação dos organismos biológicos ao longo do tempo e do espaço que foi deixado ali. Para isso também a gente se depara em outras ciências, mas não necessariamente a gente precisa se conectar com elas, mas nos auxilia a compreender algumas questões e juntar os quebra-cabeças quando a gente se trata de cena de crime. Então a gente tem a arqueologia, a definição somente da arqueologia, é a ciência que vai estudar todos os artefatos produzidos pelos seres humanos, que são encontrados tanto em superfície ou em escavações. Temos a geologia, que estuda a formação da terra, a estrutura,
e os aspectos físicos também, e químicos. Isso é muito importante, né, quando se trata de um indivíduo ao céu aberto. E a paleontologia, que vem estudar a biologia, né, que ela se depura a biologia juntamente com a geologia, e estuda também os organismos, os ecossistemas, né. E, com certeza, está aí o principal também, a parte dos fósseis, né, as partes que, às vezes, até mesmo o indivíduo pode ser fossilizado por algum que teve contato com algum agente químico ou físico, acabou fossilizando aquela parte. Então, é legal de ter essa multidisciplinaridade com as ciências, porque às vezes não encontro a resposta em alguma ciência que eu estou fazendo, mas eu posso procurar em outras e eu acabo montando meu quebra-cabeça. Neste caso, ali na foto, é um homem, tá? Ele está no meio de uma água, tipo, não é bem um pântano, mas ele está sobre um lago. E ele está de camiseta, só conforme for observando a foto, ele está com camiseta azul, veste uma bermuda, e ele está em estágio avançado de decomposição, está em estágio de putrefação, né, que a gente chama. Aqui eu vou explicar só rapidamente outra questão de aspectos também que é muito engraçada quando a gente lida com o meio ambiente, né, em arqueologia. É o Homem de Told, ele foi... O Homem de Told, ele foi encontrado no dia 6 de maio de 1950, pelo um grupo que era comum, uma prática comum, de cortar turfas. Então, esses homens estavam indo cortar turfas na Dinamarca, tá? Tem o nome de uma cidade, Silkeborg, se eu não me engano o nome. E eles começaram a cortar as turfas. E este homem estava encontrado a 3 metros de profundidade do pântano, de onde ele estava. De primeiro momento, quando eles olharam a vítima, que eles achavam que era uma vítima, acharam que a pessoa recentemente havia sido morta, né, que se tratava de um homicídio. Então, teve todo um parar, chamaram pessoas para verificar o local e tal, e viram que não eram depois. Com algumas análises depois acabaram vindo que não se tratava de um homicídio, e sim que estavam diante de uma múmia. Por que primeiramente, eles achavam que era um homicídio? Porque simplesmente estava com uma corda no pescoço, né, que indicava que possivelmente tinha sido enforcado ou foi asfixiado. E aí, há uma pergunta muito legal também de ver quando a gente se depara com esses estados de conservação, que a gente se questiona. Pode ser uma mumificação ou um acidente biológico? Se for um dos dois, como aconteceu isso? Neste caso aqui, né, este homem estava na posição semifletido. Né? Neste caso, a gente sabe que foi também um processo, o acidente biológico ocasionou a mumificação dele, né? Isso por conta que ele estava em uma zona de turfeiras, né? A zona de turfeira é uma substância de decomposição vegetal que ela fica em terrenos alagados. A parte superficial, ela possui sementes e ela é utilizada em recuperação de ambiente degradado. Ou seja, quando a turfa acaba morrendo, ela substitui por uma nova. E esse material antigo que fica ali acaba apodrecendo e acaba liberando um ácido úmico, ou conhecido como ácido do pântano. E os níveis pH dele é quase semelhante a um vinagre. É este ácido que faz com que ocasiona a conservação de qualquer coisa que estiver ali embaixo. E o corpo humano não foi diferente, ele acaba sendo preservado por conta deste ácido, porque não vai ter a troca do oxigênio, não vai ter respiração. Ou seja, ele não vai ter aquele metabolismo bacteriano que existe comum quando a gente enterra uma pessoa. Ele acaba coibindo a decomposição, né, da matéria orgânica. Por um lado é legal, né? Tá ali, foi encontrado preservado, vocês veem afeições, né, tanto do rosto, as unhas, as marcações, né, das mãos, do pulso. Legal, consigo fazer um estudo ali bacana, consigo até, né, ver a feição da pessoa na hora da morte. Porém, tem um outro lado que nós, quem é da área da forense, adora, é quase inevitável, e é nosso pilar quase sempre, é o estudo do DNA, né? Acaba inviabilizando o estudo genético, por conta, por um lado, este ácido ele preserva a condição por fora, praticamente, mas por dentro ela acaba corroindo tanto os ossos quanto o DNA, né? Se eu não me engano, ele foi até submetido a um raio-x, fizeram alguma coisa, encontraram a última refeição dele também no estômago. E
porém foi o máximo que eles conseguiram fazer, eles não conseguiram fazer reconstrução genética, nada, foi inviabilizado por conta desse ácido. Isso é só vocês não podem ver que a partir daí, o que eu quis trazer com a arqueologia forense, assim, foi só dando uma pincelada em questão de meio ambiente e escavação. A escavação não é clássica, não, a gente vai ali escavar, retirar o remanescente ósseo com todo o cuidado possível. É diferente quando a gente está escavando um sítio arqueológico. Sítio arqueológico, geralmente, a gente já vai com a metragem pronta na cabeça, né? Então, eu vou escavar 1 por 1, 2 por 3, eu vou ali aplicar meu quadradinho e vou começar a escavar. Quando a gente está em contexto de crime, cenas de crime mesmo, tem que ser muito amplo, tem que ampliar mais a visão. Obviamente, quando está um corpo ali, alguma coisa que a gente tem que escavar, eu vou escavar naquele local. Mas o isolamento, ele tem que ser muito maior. Porque o corpo pode ter sido a última cena de crime, mas não necessariamente aconteceu tudo ali, né? Pode ter acontecido antes, pode ter acontecido espalhado, principalmente quando a gente está ao céu aberto, assim, falando em céu aberto, né? Muitas coisas ficam espalhadas porque pessoas chegam depois no local, ou até mesmo a fauna acaba mexendo ali e acaba atrapalhando a dinâmica, né, da cena, e a gente acaba não compreendendo tão bem. Então, o isolamento, ele é maior, né? Então, o isolamento já é maior, aí dentro desse isolamento eu vou ter meu espaço ali para a realização da escavação, para fazer a retirada do remanescente ossos, né? Seja somente que seja na superfície ali, ou quase ali no subsolo, ali onde a gente realiza a escavação mais minuciosamente ainda. Agora a gente vai entrar numa outra parte, né, que é a antropologia forense. Então, a antropologia forense, ela já sai, não fica tanto no campo, assim, né, que a gente fala local de crime. Ela vai mais pro, digamos, pro laboratório, né. Então, a antropologia forense, ela realmente já foca mais. Ela vai estudar totalmente os remanescentes ósseos e vai atribuir um perfil biológico para esses indivíduos, né, com algumas técnicas e metodologias. Então, dentro da antropologia, como nosso objeto de estudos é os remanescentes ósseos, eu me acabo me depurando em mais áreas do conhecimento, né? Então, só a osteologia tem diversas áreas que eu posso me debruçar, que algum está estudando ou outro está fazendo alguma coisa. Então, novamente, a gente vai ter arqueologia, paleontologia e geologia, como eu falei para vocês. Depois a gente vai ter a antropologia física, né? Porque a antropologia forense, ela surge dentro da antropologia física, ela é um ramo dessa ciência, né? A antropologia física, o objeto de estudo, é a evolução humana, né? Estudar os primatas e os não primatas. A anatomia, que é o campo da biologia, né? Que vai estudar toda a organização estrutural do corpo humano, então, sistemas, órgãos e tecidos. E as ciências forenses. E ciências forenses, ela é ampla. Ela tem inúmeras ciências e técnicas científicas que possam, né, que são totalmente relacionadas ao direito e que a gente acaba aplicando, né, em crimes. Cada ciência específica a gente acaba se debruçando ali e aplicando essas técnicas e conhecimentos também, para que no final a gente consiga elucidar ali a cena, o que ocorreu com o indivíduo. Então, o seu poste teórico e metodológico, a antropologia forense, ela vai surgir ali no final do século XIX, como eu havia mencionado anteriormente, como sub-área uma das áreas da antropologia biológica, ou antropologia física. E tem algumas pessoas que são importantes, né, para a consolidação da antropologia forense. Então, para quem gosta de criminologia, o César Lombroso é o principal, assim, ele é estudado até hoje, vai continuar sendo, é muito importante nesse quesito, porque vocês vão ver que esses caras, eles não tinham só uma profissão, eles tinham várias, então eles podiam usufruir tranquilamente e recorreram a essas várias áreas do conhecimento e acabam montando essas pesquisas empíricas científicas. E o César Lombroso, ele não era diferente. Então, ele era psiquiatra, um cirurgião, higienista, antropólogo. A maior contribuição que ele pôde dar na área da ciência criminológica foi que a teoria dele é o homem delinquente, né? É bem falado, inclusive. E a base dele era... Eu vou classificar os indivíduos, descrever os perfis dos indivíduos que são aptos
a cometerem um delito, né? Então, ele visualizava as características físicas daquele indivíduo e ele mesmo classificava que aquela pessoa poderia estar ou não apta a cometer um delito. Já o Alexandre, ele contribui muito. Ele foi um médico e um criminologista. O Alexandre, ele começa a adentrar num novo campo, né, da área de criminologia. Ele vai estudar os padrões de manchas de sangue e de toxicologia, que hoje em dia a gente estuda pra caramba quando a gente está em cena de crime, a gente observar os padrões da mancha de sangue e uma das primeiras, né, metas que a gente chega ali quando a gente está fazendo é a toxicologia. São coisas indispensáveis atualmente. Até porque a gente sabe, o Alexandre ele focou muito mais nos projéteis, né, o que a mancha, os padrões de mancha de sangue deixava a partir de um projétil que adentrava, né, no corpo humano. Então, quais eram as manchas de sangue que ocorria após efetuado o disparo, né? Como é que ficava, né? O que acontecia? Então, a gente sabe que hoje, dependendo de eu dar efetuar um disparo longa, curta e média distância, a mancha de sangue na pessoa, ou até mesmo em mim, ou na superfície, vai ser diferente. A mesma coisa vai acontecer se eu tiver com uma arma branca ou uma faca, fazer as marcações, ficar furando a pessoa, assim, marcando, vai também deixar resquícios diferentes, porque cada um vai ter um padrão. Então, vai ter mancha de sangue, pode ter em mim, pode ter na vítima, pode ter nas mãos, na faca. Então, cada elemento são imprescindíveis a ser estudado, e ele nos trouxe isso e hoje é aplicado. Já o Ernest, ele é um antropólogo físico, então ele se adenteu muito mais a compreender a evolução humana e na época era muito comum eles de fazer essa diferenciação de raças, como eles chamavam. Então, todo ser humano que havia uma anomalia, alguma coisa do gênero, eles diferenciavam e conseguiam atribuir já a teoria lá do César, não. Então, ele compatibiliza com a teoria do homem delinquente. Então, eles faziam isso. Mas, por outro lado, é eles que nos auxiliam e demonstram técnicas que podem ser aplicadas em remanescentes ósseos, como, por exemplo, como fazer uma identificação do sexo biológico, a sua idade, a estatura, observar os sinais individuais de cada ser humano e as anomalias que esses seres humanos podem obter. Ele estudou muito o palatoscopia, que é o palato, a quiloscopia, que vai ser a identificação da mordida, né, que cada mordida também tem um padrão, e a dactiloscopia, que é a digital. Hoje em dia a gente tem os palocopistas, né, que fazem estudos das digitais. Então, foi um outro pesquisador que contribuiu muito na área da forense. Foram os elementos que foram se encaixando que a gente pudesse fazer a realização de identificação de indivíduo e compreender mais as cenas de crime, né, como elas são efetuadas. E por último, né, o mais recente é o Clyde Snow. Ele foi um antropólogo, ele atuou principalmente na Argentina. Ele em alguns casos de crime ele atuou também, principalmente com John Gacy, né? O Tutankamon também ele teve junto, ele participou das pesquisas. E na Argentina, na década de 80, ele foi para treinar uma equipe para começarem a fazer uma escavação, para começarem a identificar os indivíduos desaparecidos da ditadura que ocorreu na época na Argentina. Então, na época, eu acho que eles identificaram ou escavaram mais de 500 esqueletos para fazer. E todos os esqueletos que eles escavavam, eles estavam com marcas de projéteis no crânio, braços e dedos fraturados, né? São coisas que a gente consegue observar, que aí consegue inserir que possivelmente houve tortura. E logo, obviamente, né, sinal de tortura e assassinato. Ele contribuiu muito e foi onde a antropologia forense deu aquele up assim, falei, opa, aqui é uma boa área para começar a ser disseminada, investigada, né, ampliar mais os estudos das áreas forenses, ajudou bastante. Então, em resumo da ópera,
O César, ele vai lá traçar um perfil do criminoso, né? Ele cria um perfil do indivíduo. O Alexandre, ele vai estudar os padrões de manchas de sangue, né? Principalmente umas armas específicas, e vai adentrar no campo da toxicologia. O Ernesto é o que não vai nos fornecer como identificar o indivíduo, utilizando a estatura, a idade, o sexo biológico. E o Claude Snow é o que faz realmente falar, não, a antropologia forense existe sim, e eu consigo comprovar ainda mais coisas, não somente identificar, eu consigo comprovar que teve sinal de estrutura, eu consigo mostrar que ele foi assassinado e que houve homicídio. E agora a gente vai entrar em alguns conceitos que a gente utiliza quando a gente está se montando um laudo. Então, o primeiro conceito é o antemortem, né, aqui à esquerda, que eu posso mostrar bem aqui onde está mostrando a setinha, foi no septo nasal. O que é o antemortem? São intervalos que ocorreram anterior à morte. A gente consegue visualizar assim nos ossos. Por quê? Porque se ocorreu anterior à morte, é porque aconteceu alguma coisa determinada na vida do ser humano, que ele sofreu algum acidente ou acabou caindo, se machucando, fraturou alguma parte do corpo. E essa parte do corpo que atingiu os ossos, houve um tempo que o osso conseguiu criar sua remodelação óssea. Né? Remodelação óssea acaba nos deixando uma marca, que é aquela marquinha ali, que a seta vermelha está bem no septo nasal ali. E isso caracteriza como antemortem, aconteceu anterior a essa morte e que o corpo ali teve um tempo para ser reabsorvido e para ter criado essa remodelação óssea. Então, eu consigo visualizar de cara, ó, o fulaninho sofreu algum trauma em sua vida. Já o perimortem, ele é muito difícil. Só para retomar, que o antemorte se trata de um homem aqui em torno de 30 a 40 anos ele tem. E possivelmente ele recebeu um golpe, né? Que provavelmente teria sido um soco da esquerda, não, direita para esquerda, e acabou fraturando aqui parte do septo nasal e ocasionou o tempo da remodelação óssea, né? Então caracterizou uma antemortem. Já a parte perimortem, ela é um pouco mais difícil, ela é muito difícil, na verdade, de ser identificada. Por quê? Ou ela aconteceu muito próxima à morte, ou ela aconteceu 1 minuto antes da morte. Ela é muito difícil de ser identificada. Mas, percebo que onde estão as setas aqui, elas vão apresentar uma superfície irregular ou cortante. Como vocês estão vendo aqui, elas são bem cortantes aqui, ó, ou irregular aqui na superfície. Mas a perimortem é isso. Ou ela aconteceu durante a sua morte, acabou caindo ali, alguém atirou, acabou caindo, acabou fraturando alguma coisa, ou ela aconteceu 1 minutinho antes dessa morte. É uma característica muito difícil de ser diagnosticada quando a gente está identificando um indivíduo. E a característica pós-mortem, essa não vai apresentar reação osteogênica, né? Então, ela pode ser confundida com a perimortem, né? Então, as duas andam em paralelo ali. Ou seja, a pós-morte ela vai correr durante, né, o processo de decomposição do indivíduo. As bordas, como vocês podem ver aqui na terceira foto, elas se apresentam bem mais claras, bem mais regularzinhas, tipo, as bordas tá mais retinha aqui, ó, tá bem retinha aqui onde isso aconteceu, aqui tá bem reta, a superfície tá bem retinha. E mais claro, você observa a diferença de coloração nos ossos também. Agora eu vou explicar algumas técnicas de como a gente faz a identificação de indivíduos. A primeira é através da identidade, a primeira vai ser a idade biológica, né, através dos dentes. Então, nos dentes, no adulto é um pouco mais difícil, né? A gente considera um indivíduo adulto a partir dos 21 anos, quando todos os sisos estão ok, né? Tem um descido ou não, até porque se pode fazer raio-x já conta todos, né, a morfologia dentária que o indivíduo tem. Então, aqui é um diagrama, né, que a gente tem, e a gente considera aqui 15 anos. O último diagrama aqui é uns 15 anos, né, que a pessoa tem. Então, a partir da arcada dentária, ou a partir dos 21 anos, a gente considera que tem um siso, a gente fala, não, já é adulto. Né? Se não é adulto, a gente começa a caracterizar para menor idade. As suturas cranianas, né, que é a segunda imagem, então vocês observam que conforme for mais a fusão das suturas, mais velha o indivíduo é.
conforme a estrutura for difusionando, mais o indivíduo vai ser maduro, né? Vai ser mais velho. O sínfise pubiano, né? O ângulo subpúbico. Essa imagem aqui, ilustrativa da cintura pélvica, o que eu estou mostrando na margem esquerda é exatamente aquela parte branca ali. Se chama subângulo púbico, tá? Aqui é o mesmo esquema também. Conforme o seu grau for de difusão, vocês percebem que ela começa a ser grandinha e conforme o adulto for atingindo a sua idade, ela vai encolhendo e vai aparecendo mais marcas de difusão também. Identifica a idade do indivíduo, né? Vai dizendo que ele é o mais velho. A estimativa do sexo biológico é através da eminência mentoniana e do processo mastoide. Eminência mentoniana é essa parte aqui do queixo, tá? E o processo mastoide é uma questão do cal bem aqui embaixo que nós temos. Então, como é que eu faço a diferenciação, né, do masculino para o feminino? Então, 1 e o 2 a gente caracteriza para o feminino, porque a parte, né, quando a gente usa os ossos assim, umas características, a parte feminina assim vai apresentar coisas gráceis, umas coisas mais leves, não tão marcantes. Diferente do 4 e o 5, que você já percebe que é mais incisivo, mais robustos. A gente identifica para masculino. O terceiro pode ter confluência dos dois, né? Pode ter tanta identificação dos dois. Por isso, a gente começa a se debruçar em outras áreas, em outras técnicas, para afirmar com certeza que aquela pessoa é o devido indivíduo. O processo mastoide é a mesma coisa, 1 e 2 vão apresentar características gráceis, e a gente insere, vocês podem ver que é até um pouco menor, né? Vai para o feminino, terceiro apresenta 2 características, 4 e 5, masculino. A nuca cristal, também, que é um pouquinho acima do processo mastoide. Vocês podem ver que tem a parte feminina, que é 1 e 2, ela é quase imperceptível, né? O 3 ali, ela apresenta um pouco das 2 características. O 4 e 5 é bem marcante. O 5, então, tu consegue até ver uma voltinha, né? O 4 e 5 a gente caracteriza para masculino. E depois a parte, né, da pelve, que a gente... Isso aqui ficou... Essa imagem aqui ela é perfeita porque a gente consegue ver bem esse triângulo. Assim, a estrutura pelve feminina ela é mais aberta, né? Então acaba formando um círculo. Quando tem todo o aparato pélvico ali, tu consegue ver direitinho. Já o masculino não, ele é bem fechadinho, que acaba formando um triângulo. Tá? Então, esses são uns elementos que nos ajudam a identificar a parte de sexo biológico. Ou seja, o perfil biológico, quando eu vou identificar um indivíduo, é isso que eu vou fazer. Eu vou identificar seu sexo, a idade e a sua estatura. Aqui eu não coloquei como é que a gente faz a estatura, porque já é algo mais chato de ser até mesmo exemplificado. A gente faz a realização de medições nos ossos longos, né? Para atingir possivelmente a estatura. Uma coisa importante se lembrar, a gente nunca dá nada exato. A gente sempre dá intervalos de 5 a 10, por exemplo. O indivíduo tem de 15 ou 25, de 15 ou 20 anos, tá? A estatura média de 1,60 a 1,70. A gente dá sempre essa margem, até a gente ter certeza mesmo de que se trata aquele devido indivíduo. Então, o perfil biológico eu vou entregar essas 3 coisas. Mas eu vou mostrar algumas coisas a mais que a gente pode conseguir também identificar em remanescentes ossos. Uma delas são as patologias. As patologias também são indicador de estresse físico fisiológico, né? Isso não contribui também, né? A pessoa chega a falar assim, a pessoa fazia tal coisa, alguma coisa do tipo, então possivelmente ela tem uma patologia específica que a gente pode ser diagnosticada nos ossos também. A primeira aqui são uma costela. Essas lesões aqui estão bem marcadas, né? São bem visíveis de ver, são lesões. São lesões pleurais ocasionadas por tuberculose, tá? Nesse caso, a tuberculose não era transmitível. São marcas deixadas pela tuberculose. Isso aqui é uma costela do indivíduo de 5 a 7 anos, se eu não me engano. A tuberculose pleural, que chama, ela não é contagiosa, porque a pleura acaba não se comunicando com o meio externo, né? Acabou ficando só na parte óssea ali.
A segunda foto é uma tíbia, é osteomielite, né? Então, vocês conseguem ver as lesões aqui. A osteomielite, ela é uma infecção óssea que acaba sendo ocasionada pelas bactérias ou micobactérias e fungos, né? Então, acaba deixando marcas também na parte óssea. São coisas que a gente consegue identificar. Isso conta como esse. Digamos assim, pode entrar como esse do indivíduo também, que abarca ali no processo. Aqui são vértebras, tá? Eu botei fotos só para demonstrar como é uma vértebra comum, né? Que tá tudo certinho. E que apresenta osteofito, né? Acaba desgastando ali o disco invertebral e acabam se juntando as vértebras. E foi exatamente isso que a foto tem. Característica de osteofito, tá? Essas vértebras apresentam, tá vendo? Essas partes de porosidade aqui são marcas de osteofitos, tá? E a marca, outro estudo bastante que a gente faz é a parte da arcada dentária. Então, onde tem a marca de setas branquinhas aqui, acaba apresentando os desgastes dentários, tá? O desgaste dentário, ele pode nos representar que alguma coisa que o indivíduo fazia também, utilizava o dente para alguma coisa e acabou desgastando, né? Então acabou deixando marcas. Alguma patologia bucal também, né? São identificadas. E fora a idade também, que pode ser alencada também. Agora eu vou falar um pouco de ciências forenses, né? Outras áreas do conhecimento que a gente se debruça para complementar o nosso quebra-cabeça. Temos a papiloscopia ou ditaloscopia, como eu tinha falado para vocês. A datiloscopia é a identificação humana, né, por digitais. A gente utiliza muito quando um corpo acabou se afogando e ficou muito tempo embaixo da água. Às vezes ele acaba entrando num processo de saponificação, né? Ele acaba ficando irreconhecível, ele não tem... Parece que ele fica um boneco, né? A pessoa acaba ficando um boneco, ele acaba não tendo mais a reconhecimento facial nem nada. E aí tem uma coisa que é comum, às vezes é comum da gente fazer, então a famosa luva cadavérica. Quando a gente fica muito tempo na água, acaba criando uma pelezinha, acaba ficando marcas, né? E aquilo ali, se for mexer, acaba saindo. Então, quando o corpo, né, tá na água, a gente é capaz de tirar essa luva, né? A gente tira, faz todo o cuidado possível, acaba retirando essa luva cadavérica, coloca, né, faz ali, para exatamente coletar as digitais, porque esse corpo a gente já não consegue pressionar na superfície para fazer a coleta da digital. Então, a gente precisa remover essa luva, colocar e aí sim fazer a coleta digital do indivíduo. Então, a datiloscopia auxilia muito nisso. A tanologia forense, que é a mais conhecida na medicina legal, que ela vai ser incumbida de estudar todos os médicos, né, da pesquisa médico-legal, então ela vai conhecer todos os fenômenos cadavéricos, as necrópsias, Alguém quer falar alguma coisa? Pode continuar, Thais. A gente vai abrir no final para perguntas. Ah, tá bem. A tanologia forense é o que ela vai conhecer, então, os fenômenos cadavéricos, né? É a pessoa que vai estar ali, vai receber todo tipo de corpo humano ali, em vários estágios de decomposição. É o que vai fazer a necrópsia. A odontologia forense, né? Que estuda a parte da arcada dentária, que realiza a identificação por arcada dentária, né? Quem é odontólogo, ele tem outros métodos também, não é só esses que eu mostrei, eles já têm outras coisas também que fazem, principalmente por raio-x, né? Estudam, fazem o raio-x da arcada e acabam compatibilizando se é um indivíduo ou não. A osteologia, né? Que é o estudo dos ossos. As patologias, né? Que a gente vai estudar todos os tipos de doenças, se o indivíduo tem ou não. As análises bioquímicas, que são análises toxicológicas, DNA, se a pessoa morreu por envenenamento ou não, coleta de esperma, tudo são análises bioquímicas.
A taxonomia, né? Porque a gente precisa compreender a taxonomia, a gente precisa compreender o meio ambiente, porque junto vai entrar ali embaixo a entomologia forense, que é o estudo dos insetos, né? Hoje em dia a gente sabe que cada inseto em determinado estágio de decomposição no indivíduo, ele pode me dar, por exemplo, a semana que o indivíduo está ali, ou quanto tempo ele está ali, né? Então, os antropólogos forenses, a gente pode atuar em vários locais, né? Em suicídio, né? Homicídio, conflitos, catástrofes, genocídios e acidentes. A gente pode atuar em todos esses locais tranquilamente para fazer a realização de identificação de indivíduo. Agora eu vou mostrar um pouquinho como é que chega esses reminiscentes ósseos e como é que a gente é visto também no local, né? O primeiro é uma exumação, tá? Para verificar se é morte natural ou violenta. Pela legislação, se não me engano, morte violenta não pode ser cremada, né? Nem suicídio, também é uma morte violenta. Não pode ser cremada. Visto que se está rolando algum processo, alguma coisa e surgiu uma nova evidência, que é necessário realizar a exumação porque a resposta pode estar no corpo, a gente tem que usufruir deste método, né? A gente pode não... Aí acaba não podendo ser exumado, a pessoa tem que ficar enterrada. O processo tem que ser um processo de enterramento. Visto que, nesse caso, foi a verificação, né? Se foi morte violenta ou natural. Observa-se que ela não está totalmente em decomposição, apresenta alguns tecidos ainda, ela apresenta cabelos, a roupa ali ainda está bem, né, íntegra, não está deteriorada, então foi algo não tão recente, mas não tão novo, tão velho. Um corpo a céu aberto, ele está no auge da decomposição, se eu não me engano, estava 1 semana, tá? Então percebo que quão é importante estudar os elementos ambientais, físicos e químicos ali, porque se a pessoa chega, não, ele tá um tempão ali, não, a princípio estava 1 semana ali e ele, a princípio, não tinha elementos pessoais, né? Não estava com roupa nem nada, só estava ele. Casal carbonizado em um carro, em um acidente de trânsito, acabou inviabilizando o fogo e acabaram morrendo por, né, carbonizado. Na primeira foto você consegue ver somente um, na segunda já começa a ver um casal aqui, tem um está sentado aqui, o outro está sentado aqui, tá? E vocês percebem aqui que ainda o cérebro está aqui, eles não estão totalmente carbonizados, né? Você consegue ver toda a coluna vertebral, mas o cérebro ainda continua ali. Se não me engano, o outro tem cabelo. O segundo, né, tá no meio de uma água, possuem elementos que possam ajudar a identificar o indivíduo, então ele está com tênis, ele tem cinto, ele está com um pedaço de um tecido que pode se caracterizar como calça, ou seja, quando a gente está nesses elementos, da forma que está, é o correto de se fazer, não vou dizer que todo mundo faz, mas é o melhor que a gente pode fazer, do jeito que está, vai. Leva, porque até mesmo pode peneirar alguma coisa e acabar encontrando um osso ou alguma coisa que identifique, né, que vá com o indivíduo. Aqui é um amontoado de ossos, literalmente, mas, que nem eu falei para vocês, do jeito que tá, leva, porque é lá no laboratório que a gente consegue esmiuçar e ver o que tem, o que vai descartar, o que não vai. Se tiver que levar o sedimento, né, a areia para análise, vai também, tem que ir. Então, só nesse amontoado de ossos aqui a gente consegue ver que tem tecidos, então possivelmente é um pedaço de uma roupa do indivíduo, os ossos estão meio que quebrados, meio que só montaram, assim, tá tudo remexido. Um segundo, né, que nem eu falei para vocês em questão de escavação, em questão de isolamento. Vocês percebem que ele já está, o reminiscente ósseo está totalmente espalhado, né? Então, tipo assim, minha quadrícula já aumentou pra caramba. Nesse local, provavelmente já teve presença de fauna, né? A fauna já andou por ali, já pegou alguma coisa, já roeu alguma coisa, então vai deixar marca também, se mordeu, vai deixar marca de mordida. Então, o meu local vai ser muito maior ainda, né? Eu vou isolar bem mais para que eu consiga coletar todos os elementos, as evidências, o máximo que eu conseguir. Aqui é uma outra situação de carbonização de ossos, de restos mortais.
foi literalmente, esqueci o nome disso, mas é tipo um punho de concreto, e literalmente foi carbonizado. Ele não só foi carbonizado, como alguém ficou quebrando os ossos. Quebrando os ossos e eu tirando as partes essenciais, eu retiro simplesmente a identificação do indivíduo. Eu não consigo fazer. Ninguém consegue fazer. Né? O máximo que eu consigo fazer isso é encontrar um dente, um osso íntegro, eu vou conseguir caracterizar que é como humano. Mais do que isso, eu não consigo dar informações, né? Então, aí, a pessoa realmente quis que ela morresse e que não fosse identificada. Então, eles teve toda a paciência, porque esse local totalmente isolado da cidade, era no mato bem longe, céu aberto, longe mesmo, tipo, ninguém, não era para ser encontrado. E eles tiveram toda a paciência de esperar carbonizar, porque demora, não é tão fácil cremar a pessoa. Então, esperar todo o processo de carbonização, depois pegar os ossos e foram macerando os ossos, né? Acabaram quebrando. Isso aqui na parte ali, vocês percebem que uns ossos chegando, né, no instituto. Vocês percebem que ele não tem a parte de baixo, né, ele está sem as pernas. Observa também que ele ainda possui tecidos, né? Ele ainda tem tecido, ele não está totalmente ossos. Então, que nem eu falei, da forma que está, leva, porque é no laboratório que a gente vai ver o que é melhor, quais são os métodos melhor a ser aplicado. Então, quando chega assim, tudo da forma que está, a gente já faz registro fotográfico, faz coleta de tecido, para depois, então, a gente aplicar a higienização e aí dar o procedimento de identificação. Outras coisas que eu tinha falado para vocês sobre rituais também, né? É um ritual ali, tipo uma bancada de pedra, e nessa bancada de pedra estava o crânio de uma criança, e em volta tinha moedas, e ela estava toda pigmentada em azul também. Rituais acontecem também. E aqui, uma coisa importante para falar, a primeira parte ali, a parte do indivíduo de um crânio, tá? É a entrada de um projétil, tá? Vocês percebem que na entrada do projétil, ele tá com halo fuliginoso, fuligem do projétil, né? A pólvora. E observa-se que ele tem tecido, né? Então, aqui ele estava em necrópsia, observa o sangue ali no fundo, fizeram o que tinha que fazer e puxaram, né? Para ver a entrada do orifício do projétil. O que acontece aqui? Qual é o elemento principal que eu consigo identificar se esse projétil foi ou não de tiro encostado, médio ou longa distância? Ele me apresentou um halo fuginoso, né? Esse halo fuginoso tem nome, ele é Benaciquelli, tá? O nome que a gente dá para esse tipo de entrada é perfuro contundente, que significa que foi entrada por um projétil. Com esse halo fuliginoso que foi encontrado aqui no crânio, eu consigo identificar já que foi um tiro encostado. Mas assim, né? Literalmente encostado no crânio, na lateral, e aplicaram. O que acontece? Se eu não tivesse feito a necrópsia, e se eu tivesse chegado o crânio assim para mim e tivesse direto higienizado, esse halo fuginoso já teria saído. Eu conseguiria saber, sim, através de estudo balístico, se foi ou não, porque tem outros métodos para identificar se foi tiro encostado ou não. Mas só de olhar aqui já me marca, já tipo assim, pronto, já sei o que aconteceu, né? Esse halo fuginoso, ele tende a sair no estágio de decomposição normal do ser humano, né, na putrefação, ou se eu pegasse ele, chegasse para mim e eu colocasse direto ele para higienizar, ali eu já mataria, já tiraria o halo fuginoso, né? Então, ali eu já consegui identificar, só com esse elemento eu consegui falar, não, é uma ação perfuro contundente de tiro encostado. A segunda foto trata-se de um crânio parcialmente carbonizado, ele não está completamente. E aqui é um método que a gente utiliza para a identificação de indivíduo, né? Essa foto que eu quis trazer para vocês. Através de uma tomografia computadorizada, então, né, eles usam um plano de Frankfurt, um plano bem horizontal, encaixa bem direitinho, principalmente para focar na arcada dentária. Por quê? Porque tem uma foto de uma pessoa que possivelmente possa ser ela, né? Consegue compatibilizar. Então, eu utilizo a tomografia e vou interseccionando o sorriso que eu possivelmente acho que é.
Então, eu vou interseccionando. Então, aqui eu tenho a arcada dentária, a segunda a forma da pessoa, e a terceira é que eu estou sobrepondo já imagens para ver se compatibiliza ou não. E compatibilizou e trata-se de um indivíduo do sexo feminino. Aqui são os processos que vêm de higienização e coleta de DNA, né? Que nem eu falei, o processo ali de higienização, você chega para mim e já boto para higienizar, acabo perdendo algumas informações. Por isso a importância do jeito que está, leva que lá a gente decide o que é melhor para fazer a coleta de DNA, né? Um processo que eu acho que eu não peguei, que eu não coloquei a foto, é o processo de maceração que a gente chama. O processo de maceração chegou ao indivíduo, né? Que nem algumas fotos eu mostrei. Há tecidos. Aqueles tecidos a gente retira, bota ali para terminar de descolar os tecidos. A gente chama de processo de maceração, tá? O descolamento dos tecidos. E eu quis trazer para vocês aqui o que vai quando a pessoa desaparece. O fulaninho desapareceu. O que a gente preenche nessas fichas de desaparecimento, né? Então, vai ter o desaparecido, o nome, o seu RG, o seu CPF, a data de nascimento, não consigo ver, o sexo, né? Se tem tatuagem ou não, se tem alguma doença ou não. Aqui embaixo, se eu não me engano, eu botei se tem documentos de radiografia, tá? Exames médicos de radiografia, de dentes também, estudos, acho que não estou conseguindo muito ver claramente, mas todos os elementos que possam auxiliar na identificação do indivíduo. Por que os exames médicos são solicitados? Porque isso auxilia na hora da identificação do indivíduo. Principalmente se tiver algum raio-x de arcada dentária, do crânio, se tiver alguma coisa, é o método mais comum ainda a ser utilizado aqui no Brasil. Tá? Então, a gente começa a sobrepor a imagem e ver se é ou não a pessoa. E outra coisa que eu quis trazer de diferente, que eu vejo que as pessoas muitas vezes confundem, é a identificação versus reconhecimento, né? Todo momento eu utilizei a palavra identificação, porque é isso que a gente vai fazer. Eu vou identificar o indivíduo. Eu não vou chamar um familiar e vou pedir para reconhecer. O familiar não vai reconhecer, o familiar não tem como reconhecer, tá? Porque a gente utiliza outros métodos e aportes teóricos, metodológicos para chegar ao fim, né? Para a gente conseguir reconhecer o indivíduo. Então, eu vejo gente falando, eu vou lá reconhecer um indivíduo, eu vou lá... me chamaram para reconhecer. Não, ninguém te chamou para nada. Ninguém vai te chamar para reconhecer um remanescente ósseos que às vezes está muito ruim. Nem às vezes a gente consegue, né, ter 100% de esclarecimento. Então, o reconhecimento acontece quando o indivíduo ainda está apto a ser reconhecido por algum familiar. Então, o fulano apresenta tatuagem no ombro, fulano tem isso ou aquilo, ainda tem feições faciais, alguma coisa do gênero, que eu posso chamar o familiar e falar, reconheça. Reconhecer, ok, é a pessoa. O indivíduo, não. Quando eu estou falando de identificação, eu já não tenho como chamar alguém para reconhecer, não. Vai estar totalmente nas nossas mãos e a gente vai ter que se esforçar muito para chegar a um resultado final, né? Então, a gente só vai chamar o familiar e falar, ó, realmente é o fulano, tá aqui, e é com vocês, né? A gente em nenhum momento vai chamar ele para fazer a realização da identificação, porque não existe isso. E por fim, então, a antropologia forense, ela vai estar, a antropologia e a arqueologia forense, ela vai estar interligada às questões jurídicas legais, tá? Uma vocês vão ver que eu percebi, assim, que eu trouxe para vocês, uma vai estar mais dentro do laboratório e o outro vai estar mais em campo. Isso é só uma diferença de objeto de estudo, tá? Não necessariamente eu sou arqueóloga, mas sou antropóloga também, então eu posso estar nos dois locais ao mesmo tempo. Mas o objeto de estudo e os métodos que a gente utiliza é que é diferente. Mas ambos podem trabalhar, né, juntos e, como foi mostrado também, até porque a gente se depara em outras áreas do conhecimento. Então, a antropologia forense, o objeto de estudo é os remanescentes ósseos, eu vou atribuir o perfil biológico para aquele indivíduo, e já a arqueologia vai estar ali mais no campo, ali, fazer a retirada do local, dos remanescentes ósseos, ter todo o cuidado para transportar, para chegar até o instituto. É isso. Eu quis trazer mais ou menos um resumo da ópera, porque é muita coisa a ser falada. Eu realmente escolhi algumas coisas a dedo para só pincelar de como é cada área. E é isso. Muito obrigada. Espero que tenham gostado.
Obrigada, Thaís. Agora a gente abre o espaço para perguntas, né? Então, quem quiser abrir o microfone, o vídeo e falar. Ana, também não sei se aí na turma o pessoal quer se pronunciar. Pode fazer a pergunta mais alta, eu não sei se ela ouviu. Não deu para ouvir, vai ter que falar mais alto. Em casos de, acho que seria assassinato, por que o indivíduo não poderia ser cremado? Vocês ouviram? Então eu repito aqui. Em caso de assassinato, por que um indivíduo não poderia ser cremado? Ela perguntou. Porque ainda está em trânsito de processo, tá? Então, eu não me lembro agora a legislação, mas tem uma lei que não permite que morte violenta seja cremada. Por quê? Porque se está em trânsito, ainda está em trâmite de processo, no meio do processo surge alguma evidência e essa evidência esteja conectada ao indivíduo, ao corpo do indivíduo, a gente realiza a exumação. A gente precisa realizar a exumação para ver, se averiguar aquela situação. É muito comum em situação de envenenamento. Às vezes, algum envenenamento, ele não é comum de dar ali na hora, até mesmo quando está fazendo necrópsia ou não. Ele pode aparecer tempos depois. E se aconteceu alguma evidência, não, provavelmente a morte foi por envenenamento, a gente vai lá e identifica no indivíduo se ocorreu ou não essa substância no corpo. Então, morte violenta não pode ser cremada. E em casos de homicídio, suicídio também é muito comum. Por quê? Às vezes a pessoa acaba asfixiando, é muito comum, as pessoas asfixiam, e para fingir que não, né, vou me livrar, acaba montando a cena de suicídio, né? Só que a gente sabe que as marcas de suicídio e asfixiamento são diferentes. Até no suco aqui, quando cria, aqui, tudo é diferente, né? A forma que tu pega a pessoa, a forma que a corda prende, são diferentes. Mas se porventura acabou passando aquilo, na exumação acaba sendo comprovado. Então, por isso que acaba não podendo ser cremado, por conta que está no trâmite de processo, não pode. Deixa eu só virar aqui a câmera. Professora, eu queria fazer uma pergunta, porque uma vez é interessante, né? A gente trabalha antropologia, mas a gente trabalha muito com antropologia cultural, na verdade, aqui, né? Não antropologia física. Então, eu estou achando super interessante. Eu tive uma aula de medicina legal lá na faculdade e de vez em quando a gente precisa, porque, na verdade, o cientista do direito, ele precisa pincelar em várias áreas, né? E essa é uma interessante. A gente precisa, às vezes, olhar um laudo técnico e compreender. Então, é muito interessante mesmo para eles conseguirem entender isso, porque se o tiro foi perto ou foi longe, pode ter que mudar toda a tua defesa ali dentro do júri, né? Então, uma das coisas que eu achei interessante num caso que eu vi, primeiro foi a questão dos ossos. Tinha uma dúvida sobre o corpo de um menino, se era um menino ou não era um menino, né? E depois de muitos anos, e uma das questões é que falaram que o menino era muito baixo para a idade, mas depois o que eles explicaram que aconteceu foi que como o menino tinha uma lesão muito grande no abdômen, como sobrou só a pele, dobrou a pele, porque provavelmente ele foi retirado de um lugar e colocado no outro, então ele parecia menor, né? Quem olhou no primeiro momento, ele parecia menor, e aí eles tiveram que fazer toda uma questão com os ossos. E aí, ali falaram que não era adequada a exumação do cadáver, porque ficou um pedaço de um osso desse menino dentro do IML. Eu queria saber se fica armazenado esses ossos ou esses ossos são devolvidos para a família? Como que funciona esse procedimento? Eu achei interessante isso. Depende, provavelmente o osso foi submetido a algum tipo de análise e essa análise, por ser talvez acabar ter sido muito interventiva, acabou destruindo e aí acaba não sendo devolvida. Entendi. Aí devolve só um pedaço. O que sobra. O que sobra. Roupas de homicídio, eles têm umas estantes. Então, a pessoa, depois daquele processo que foi retirada da necrópsia, a pessoa tem 30 dias para remover todos os pertences pessoais do indivíduo de morte violenta. Tem 30 dias para ser retirado do IML. Caso não seja retirado os 30 ml, eles são descartados. Né? Tu entra em contato com a pessoa, não vai, não quer, acaba sendo descartado, não fica no instituto. Algumas coisas não ficam.
Outro caso que eu vi também interessante, a gente fazer outra pergunta, é que começou a me vir casos que eu vi durante a vida, né? E aí, um dos casos que eu vi, eu achei pouco tempo para a decomposição dos ossos. Eles começaram a suspeitar que eles encontraram um corpo que estava há 37 anos num local, mas eles encontraram só uma mancha. Quando eles escavaram, não tinha mais osso. E aí, eles começaram a achar que era, mas ainda não tem o laudo final disso. Aí eu queria saber o que determina a questão dos ossos. Vai ser o solo? Vai ser se é úmido, se não é? Quanto tempo dura um osso, né? Porque às vezes tem uns ossos que a gente escuta que são milenares, né? E os outros não. Então, por isso a importância de estudar a taxonomia. É o meio ambiente que vai te dar a resposta. Por quê? O solo ácido, ele preserva o remanescente ossos, né? Que nem eu mostrei para vocês ali. Né? Algum ácido úmido que libera, ele acaba preservando os remanescentes ossos. Tem outros solos que não. Ele vai começar a desintegrar, e aí quando tu for pegar, tu vai amassar, ele vai ser poroso, e acaba formando uma farinha. Tu vai apertar assim e sai, ele desmacera. E aí dentro de poucos anos, assim? Dependendo do ambiente, do sedimento que ele foi colocado, sim. Rapidinho. É que nem eu mostrei para vocês ali. Então, a pessoa às vezes acha que está há meses ali sendo decomposta e está em fase de osso. Não, está uma semana. Então, tipo assim, é muito questão do ambiente de onde o indivíduo foi colocado. Então, até se tiver que pegar e fazer análise do solo, é coletado e é submetido a análise para ver o tempo, tudo, até mesmo ver bichos, né? Que nem eu falei para vocês, fauna, ele tem muito... Eles andam, transitam, né? E acabam pegando, né? Comendo. E eles gostam muito das cavidades abertas, então os olhos, o nariz, a boca, tudo, principalmente em água também, que incorre no processo de afogamento, também é comum tu ver as marcas dos bichos comendo, principalmente a parte facial. Então, só nisso já desintegra as feições, né, da face. Mas depende muito do solo, assim, depende muito do ambiente que o indivíduo está inserido. Por isso a importância de estudar todo elemento ali que te dá todo o panorama, para te compreender há quanto tempo está ou não o indivíduo ali e dar uma estimada na idade. E a mancha que tu falou, que eu achei muito interessante, é muito comum da gente encontrar. Às vezes vai estar só a mancha mesmo. Vai estar só a mancha ali, porque, né, teve a decomposição, teve o líquido que sai, né, do corpo, não sai de decomposição, mas tem um líquido que sai, que absorve, né, e ainda tem contato com físico e químico ali do solo e acaba gerando uma mancha também. Eu achei interessante que aí, eu acho que eram arqueólogos mesmo que estavam lá, e eles falaram, com certeza é material biológico. Aí eles estavam tentando colocar algum pedacinho de osso, alguma coisa, para ver se era humano ou não, porque tinha suspeita de ter sido enterrado um humano ali. Eu achei bem interessante, assim, né? Uma coisa diferente do comum. Só para trazer uma contribuição, né, nesse contexto, eu já participei de uma escavação no contexto da usina de Belo Monte, onde a gente estava escavando, né, remanescentes ósseos, e aí tinha, no mesmo sítio, tinha 2 contextos, né? Isso, claro, era de grupos indígenas, né, de muitos anos atrás, milhares de anos atrás. Então, a gente tinha 2 contextos no mesmo sítio. O indivíduo, né, enterrado direto no solo e indivíduos dentro de urnas funerárias. Então, é justamente isso que a Thaís está falando, né? O quanto o ambiente diz muito sobre a preservação desses ossos, né? Porque o indivíduo que estava direto no solo, a gente ia fazer a escavação, aí tipo, passava só era um palitinho, era uma a gente estava fazendo tipo uma exposição desses ossos, né, para conseguir tirar em bloco para levar para o laboratório, e era impossível porque tu passava o palitinho e se desmanchava, como se fosse um farelo. Então, claro, isso a gente está falando de contexto amazônico, né? Então tem toda a questão da terra preta, e então o osso simplesmente se desmanchava. Já os ossos que estavam dentro das urnas funerárias já se preservava muito mais, né? Legal. Acho que era a Laís que estava com a mão levantada, não sei se ela ainda está aí. Se quiser abrir o microfone para falar. Oi, Desculpa. professora. Eu estudo antropologia na UFMG e eu queria saber mais ou menos que percurso acadêmico eu teria que fazer para virar uma antropóloga ou uma arqueóloga forense. Então, no Brasil não tem nada especializado, né?
Eu sou arqueóloga, tanto que para me adentrar na área da polícia científica, eu tive que fazer uma outra graduação, né? Hoje eu sou perita judicial, né? A perícia judicial, ela não é a mesma que a criminal. A criminal, tu faz o concurso e tu trabalha na Polícia Civil. A perícia judicial, ela já está elencada para te auxiliar na tomada de decisão do juiz, né? Então, tem várias especialidades que tu te cadastra ali no Tribunal de Justiça do seu estado, tu é aprovado e tu contribui com o que tu pode, com a tua especialidade que tu é, e aí tu auxilia na tomada de decisão do juiz, tu vai emitir um outro laudo para abarcar ali a tomada dele. Mas no Brasil, especificamente, não tem uma faculdade de arqueologia forense, não tem uma faculdade de antropologia forense. Eu fui sempre me alencando em cursos, tentando me especializar, mas não tem, infelizmente não tem. Na Unifesp só que vai ter uma especialização de antropologia forense e direitos humanos. É uma especialização, ela é particular, é a única no Brasil até o momento. E a antropologia forense, tanto a arqueologia e a antropologia forense, no Brasil, ainda está muito interligada com a ditadura, né? Tem muitos grupos de pesquisas que fazem movimentos para fazer a identificação da Vala dos Perus, lá de São Paulo. Tem muita equipe fazendo isso. A Unifesp é uma faculdade que está linkada a identificar os indivíduos da Vala dos Perus. Mas que a polícia esteja aberta para que nós adentremos neste campo, não. Tanto que quando eu me inscrevi no Tribunal de Justiça, a primeira coisa que eu fiz foi botar minha primeira formação. Até hoje eu não ganhei resposta, né? Tem lá no Tribunal de Justiça a opção antropóloga, não é nem antropóloga forense, é antropóloga, mas eu tive que me entrar com minha segunda graduação para que eu obtivesse a autorização do Tribunal de Justiça para me atuar como perita judicial, e aí tem uma parte lá que tu escreve as tuas áreas de interesse, e aí tu exemplifica qual a tua especialidade, quais são, o que tu faz, o que não faz, para então tu começar a ser nomeada, né, até nomeada, para então emitir laudos na justiça. Infelizmente não temos ainda. Entendi, obrigada. Professora, acho que tem uma pergunta do Jefferson Ferreira da Silva. Ele perguntou, mas acaba todos os vestígios osteológicos? Eu acho que era referente à nossa outra conversa, de quando, acho que, da mancha lá, né? Desculpa, eu não entendi o que vocês falaram. O Jefferson Ferreira da Silva fez uma pergunta, ele falou assim, mas acaba todos os vestígios osteológicos. Acho que é isso. Eu acho que ele quis falar da mancha que a gente estava falando lá do corpo, né? Se acaba todos os ossos, eu acho que foi essa a pergunta, né? Se, na decomposição ali do solo, né? Então, como eu falei, depende muito do ambiente. Às vezes tu vai ter os remanescentes ósseos, às vezes tu não vai ter, né? Que nem eu mostrei ali para vocês. Provavelmente o indivíduo ele estava de uma forma e quando chegamos ali ele estava espalhado por todo o local, né? Quando se acaba, que nem outra situação que eu mostrei para vocês, foram os ossos macerados, né? Onde estavam já quebradiços ali. Ali a pessoa fez com intenção realmente que a pessoa não fosse identificada. Então, pode acontecer isso, acaba tu só sendo notificada, ó, tem ossos, tu vai receber, tu vai dizer se é humano ou não, mas a partir daí tu acaba não fazendo uma análise concreta e não consegue saber se é ou não um indivíduo. Pode ter casos disso também, pode ser só o caso ali, que nem a professora falou da mancha, né? Pode, não, provavelmente é matéria orgânica, mas não tem vestígios ósseos, como é que eu vou comprovar se é um homicídio ou não aqui? Não tem. Sem corpo não tem fato, não tem homicídio, não tem nada. Não sei se eu respondi a tua pergunta, mas depende muito, porque cada caso é um caso, é bem particular. Sofia, se tu quiser abrir o microfone, fica à vontade, com a mão levantada. Oi, pessoal, bom dia. Muito obrigada pela palestra, eu achei muito interessante. Eu sou historiadora pela Unicamp e eu sou do grupo de pesquisa do Museu da Cidade de Campinas. E aí eu tenho duas perguntas. A primeira é, a gente tem tido sucesso em usar o acelerador de partículas, o Sirius, do CNPEM, para fazer análise de artefatos arqueológicos. E aí a gente está pensando em analisar, a gente tem um crânio de sambaqui, pré-histórico, tudo,
em analisar ele também. A gente tem o crânio, osso e dentes. Aí eu queria perguntar se você pode dizer alguma dessas possibilidades, se existem essas possibilidades de mapear os elementos, se ajuda a gente, por exemplo, nessa questão de patologias, além da presença de cáries, por exemplo, que a gente pode verificar nos dentes. E a outra pergunta é quais são as diferenças quando a gente analisa dentro da antropologia forense um corpo recente e já um corpo pré-histórico, assim, o que se perde, o que permanece igual dessas análises. E é isso, obrigada. A primeira análise que tu falou ali é nova, eu já tinha ouvido falar um pouco, mas eu não sei muito como funciona, eu não sei. Vocês estão querendo identificar este crânio, atribuir o que eu falei ali, sexo, idade, mais ou menos, não sei se é mais ou menos o que vocês querem. Se forem, dá para fazer, né, análises craniométricas, tudo que vocês possam conseguir fazer, mas algo muito legal também de se fazer em crânios, que a gente não tem tanta disponibilidade, é tomografia, né? Principalmente tomografia computadorizada em 3D. Ela te dá umas coisas que às vezes tu não enxerga a olho nu. Então, tu vai fazendo assim, vai girando, e tu consegue ver umas feições assim que tu fica, opa, tem uns elementos aqui que pode ser para análise também. É um método que no Brasil é muito difícil de ser utilizado. A gente usa mais as análises craniométrica, mesmo análise de olho, assim, a Nugrinha estava falando. Então, estruturas craniana, eminência mentoniana, arcada dentária. Se quiser fazer raio-x também, dá para fazer. São coisas muito... Como é que eu posso falar para vocês? Não são tão inferiores, mas é o que a gente trabalha com o que tem, digamos assim, né? A gente acaba trabalhando com o que tem. E essa análise é nova, que nem eu falei para vocês, para mim ela é nova, assim, não sei qual é o resultado que vocês esperam analisando esse crânio, mas acho que é muito bom, vale a pena tentar, vale bastante a pena investir para ver que tipo de resultado vocês vão obter, né? Como vocês já fizeram em interface, acho que seria interessante aplicar, né? Não sei se vai ser uma ação muito interventiva, né, no crânio. E a segunda pergunta, eu não lembro o que é, pode repetir para mim, por favor? Não sei se eu respondi a primeira também. Respondeu sim. A segunda é sobre, pensando na antropologia forense, assim, de corpos, restos mortais recentes, e quando a gente pensa mais nessa questão da pré-história, ou tempos mais afastados, assim, um pouco do que esse presente, e todas essas medidas legais, assim, proteção e tal. O pré-histórico, quando tu está num sítio arqueológico pré-histórico, tu não vai usar aquele tipo de indumentária que tu pode contaminar, né? Que nem eu mostrei lá o grupo da Argentina, em que eles são todos paramentados e tudo, cuidando o máximo possível para que não fosse contaminada, até porque percebo que essa análise de contexto criminal, até nosso cabelo pode cair, daqui a pouco o nosso cabelo está indo para análise também. Então a gente se detém mais ao cuidado, né? Quando é a parte pré-histórica, a gente já está em um sítio arqueológico, aquela coisa toda, não vai ter a medida protetiva jurídico-legal para esse aporte. A gente já está fazendo uma escavação que vai ter que contribuir para a história do local, né? A gente não vai precisar utilizar a luva, aquele tecido no pé, o que bota na cabeça, né? A máscara, não vai ser necessário, porque eu não vou fazer uma identificação que vai ocorrer em trâmite no processo. Não tem porquê. Então, eu posso usar uma roupa normal, fazer toda a identificação ali. Que nem eu falei para vocês, o nosso isolamento vai ser menor para uma escavação, diferente de uma cena de crime. O nosso isolamento ele é muito maior, né? Eu estou isolando um baita de um quadrado, e o meu quadrado está dentro desse quadrado para fazer a escavação. Ele é totalmente diferente, os parâmetros são totalmente diferentes, porque eu vou alencar, isso tudo vai ser alencado num processo jurídico que vai auxiliar na tomada de decisão do juiz. Na parte pré-histórica, não estou alencando em nada, eu não estou fazendo um punhado de evidências para que eu possa levar, né, para o juiz. Até porque, tipo, a parte pré-histórica no sítio de contexto arqueológico, uma coisa que a gente não usa, que é muito legal de fazer, é a parte do estudo genético. Porque a gente não tem esse pote comum, assim, que a gente possa fazer, né, a hora que a gente quiser. Não, isso tem que ter convênio, a gente tem que ter
Achei que ter outras dançar mais um pouco para a gente possa elencar esse tipo de estudo, né? Então, que nem vocês falavam, vocês estão com o crânio aí para ser analisado, vocês vão fazer uma análise com o que vocês têm, né? Já no jurídico legal, não, a gente tem que fazer porque a gente é obrigado a fazer, eu preciso dar uma resposta. Não sei se eu respondi mais ou menos isso, mas é umas coisas diferentes. Algumas coisas vão exigir isso, outras não. Não sei se eu acabei te respondendo. Sim, sim, obrigada. Ana, aí tem mais alguém que gostaria de fazer perguntas? Eu acho que não. Ok. Eu acho que a pergunta que eu ia fazer, tu mais ou menos já respondeu agora, Thaís, que eu ia questionar sobre, na hipótese, né, da gente estar fazendo um trabalho de arqueologia, de prospecção, onde a gente está, né, fazendo caminhamentos exaustivos, no contexto de licenciamento ambiental, se eu me deparo, né, com um remanescente ósseo de um indivíduo, seja, né, do período pré-colonial ou não, além dos, claro, tu já falou, né, que na área, no contexto de crime, a metodologia ela é muito mais ampla, né, mas nesse contexto, além dos métodos de campo que nos são ensinados, né, na graduação, a pesquisa ela acontece, né, de forma normal, ou existe algum, a gente segue os ritos da legislação vigente do IFAM, ou existe alguma outra legislação, né, que dê para se amparar, ou também a gente precisaria ter um profissional da área da perícia para acompanhar essa escavação, mesmo que fosse num contexto, né, de sítio pré-colonial. Tem alguma legislação para isso? Claro, além da nossa responsabilidade, né, ética, em saber que se eu não tenho competência para fazer, eu preciso ter alguém dessa área específica para acompanhar esse trabalho, né? Mas como que funciona isso? Resumindo, né, a gente tem autonomia ou não para fazer um estudo desse? Sim e não. Uma coisa a gente está fazendo um caminhamento em um campo e eu me deparar com um remanescente ósseo jogado ali. E eu não vou dizer que é pré-colonial, né? A gente para tudo, não anda mais, tenta isolar o máximo possível, não intervém em nada e chama. Por mais que eu sei esse procedimento que eu tenho que fazer, eu tenho que chamar porque alguém legal tem que estar ali junto comigo, né? Eu não posso, até porque eu não sou a perita criminal, né? Eu não tenho essa parte. Então, eu preciso chamar todo esse aporte. Primeiro vem a PM, depois vão chamar a civil e depois vão, sim, dentro da civil, chamam a perícia para falar, ó, trata-se disso. Vem. Outra coisa, quando a gente está em escavação, a gente escava, tá, é pré-colonial ou não é? Trata-se de homicídio ou não é? A gente fica fazendo todo esse questionamento, né? Como a gente já vai muito preparada com o estudo arqueológico, conhece a área, é uma área de potencial de enterramento, é muito diferente quando a gente depara, assim, não, opa, aqui já é uma coisa a mais, aqui acho que é um homicídio recente, porque tem muitas coisas que são muito características, né? Então, quando a gente faz um estudo arqueológico, a gente já está preparado que possivelmente vai ter um enterramento, principalmente com status de grupos indígenas, eu vou fazer minha pesquisa arqueológica tranquilamente, né? Agora, uma coisa, tipo, tá escavando e do nada aparece um enterramento. Opa! Aí tu pode até continuar fazendo enterramento, mas alguma coisa, algum elemento vai te falar que não é um homicídio. Por exemplo, roupa, que a pessoa tem alguma carteira. Então, isso aí, a gente sabe que no pré-colonial, estes elementos não tem, né? É zerado. Mas não, no contexto recente vai ter alguma coisa. Vai ter algum elemento da pessoa ali que vai identificar que é recente, para tudo, isola o máximo que tu consiga, ninguém sai, ninguém entra mais, chama o pessoal que tem que tiver. Por mais que eu saiba fazer, novamente, eu vou precisar que alguém, né, jurídico legal esteja comigo. Que nem uma pesquisa que eu faço em paralelo, uma das coisas que alegaram para mim que tem que ter um médico legista. Eu falei, para que tem que ter médico legista, né? Meu afrontamento foi esse. Para que tem um médico legista? Porque se trata de uma parte histórica. Mas eles acusam que tem que ter um médico legista junto comigo na hora de eu fazer a exumação. E não precisa. Mas eu estou correspondendo à legislação, eu estou respeitando a legislação vigente, né, do Estado, para que tenha uma pessoa representante legal para mim fazer o ato. Por mais que eu não vá, não é um contexto de crime, não é nada, mas a legislação solicita que esteja um representante legal em ambas situações para que sejam efetuadas, né, as metodologias cabíveis. Não sei se eu te respondi, Marina. Sim, obrigada.
Tiago, tu ia fazer alguma colocação na hora que tu... Não, eu ia só realmente agradecer, né, especialmente a todos que estão presentes, né, a todas aí, especialmente a Thaís pelas ricas palavras e pelo conhecimento que nos trouxe hoje pela manhã também, né, e só também colocar o pessoal, né, que está conosco, que essa atividade, ela está vinculada junto ao Centro Arqueológico, né, da UNESC. Para quem não conhece o nosso Centro Arqueológico, então está aqui no Campus 1, né? Em Joaçaba, a gente conta com, né, hoje conta com museu, conta com laboratório, conta com reserva técnica, com profissionais como Marina, que é nossa arqueóloga, a Jussana, que também está acompanhando, que é nossa museóloga, a gente possui biólogos, né, estagiários, então é uma equipe muito rica que tem contribuído para trazer para nós um espaço muito legal, que eu convido a todos para conhecer, né? Convido a todos que estiverem presentes que quando puderem, né, possam visitar o nosso centro arqueológico e estar conhecendo aí especialmente parte da nossa coleção de material com texto histórico, especialmente, né, com texto histórico indígena. A gente foi numa coleção com aproximadamente aí 12 a 13 mil peças, que parte delas, então, estão colocadas no museu. E somente para convidar o pessoal e agradecer, né, a todos aí que estão conosco, especialmente a Thaís, né, por tudo também, tá bom? Eu acho que é isso, né? Também gostaria de agradecer a Thaís, né? Muito obrigada pela fala, por trazer as suas experiências e impressões. Eu acompanho o teu trabalho mais de perto, né? Então consigo visualizar os desafios, né, e os dilemas da atuação nessa área. E a gente vê que existem muitas tensões, né? Principalmente na questão política, né? Então é um desafio. E queria agradecer também a parceria com a Ana, né? Com o curso de Direito. Muito obrigada. E é isso, então a gente dá por encerrada, né, essa palestra. Se alguém... Acho que tem mais uma pergunta? Tem. Não encerramos ainda, tem mais uma pergunta. O Pedro Gaspar colocou aqui, ó. Atualmente, a arqueologia da repressão trabalha com valas comuns e enterramentos sem cuidados. Outra possibilidade que vem surgindo é a arqueologia de cemitérios de vexiguentos, vítimas de epidemias entre metade do século XIX e início do século XX. Como se dá o procedimento desses tipos de sítios arqueológicos? Desses sítios? A pergunta é em questão de metodologia, como fazer, o que tem que fazer? Seria nesse sentido a pergunta? Pedro, é no quesito metodológico? Acredito que sim, procedimento de escavação. É o mesmo, não diferencia, mas como a gente está falando de epidemia, de algo provavelmente recente, tu tem que estar realmente paramentado, porque pode acontecer, né, do vírus ainda estar recorrente, você pode ter contato. Acontece muito quando a gente chega com um corpo no IML, tem algum tipo de patologia, alguma coisa que vai ser transmissível ainda, o cuidado é redobrado ainda, muito redobrado, a higienização é muito mais cautelosa ainda. Vai utilizar a mesma metodologia, porque primeiro o que tu vai fazer? Tu chegou no sítio, tu vai conhecer esse sítio, tu vai se deparar com esse sítio. E a partir daí tu vai aplicar a tua metodologia, né? Então, não sabia dessa parte da epidemia, eu acho muito legal, interessante as que estão aplicando. Mas é a mesma coisa, não vejo diferença por que vão aplicar algo diferente. Tu realmente vai precisar conhecer o local e vai aplicar a metodologia, mas realmente ter mais cautelosidade, né? Porque a gente está falando de epidemia, as coisas ainda estão rolando por ali, né? Até mesmo na hora de retirar, vai ter um aparato mais cuidadoso, vão pedir para colocar em alguma coisa, um saco mais específico, alguma coisa mais específica, para que não seja ainda mais contaminado, mas que vocês possam conseguir fazer as análises, né? Somente as análises. Legal de falar de cemitério. Na Europa, se eu não me engano, eles escavam muitos cemitérios. Um que eu mostrei de sacrifícios de criança, então tá rolando vários tipos de arqueologia, então da ditadura, da epidemia nova, não sabia, muito legal. As mortes violentas das guerras na Europa, tá tendo escavações também. Eu até mostrei uma da foto que tá com, né, de um crânio, ele tá com uma faca atravessada no crânio, aquilo ali, se não me engano, é de um sítio da Europa, que o indivíduo fazia parte dos vikings. Então, eles estão fazendo essa identificação de arqueologia de morte violenta.
né, como é que eram feitas, identificações de tortura. Então, assim, a metodologia de escavação é sempre a mesma, mas para cada sítio tu vai aplicar alguma forma na hora de retirar com a cautelosidade possível, né? Então, que nem a Marina falou, tu vai escavar às vezes, tu vai se deparar com um sítio de epidemia, alguma coisa do tipo, os ossos vai estar totalmente destruído. Que nem o câncer, as pessoas que acabam tendo câncer nos ossos, o câncer nos ossos deixa os ossos muito feio mesmo, fica uma porosidade assim, ó, é horrível, é horrível. Então, assim, imagina uma epidemia, né? O que o nível do vírus pode atingir no osso, né? Tem vários níveis. Então, vai ter calosidade somente na hora de retirar e fazer o transporte para que nenhuma equipe, né, seja contaminada, e principalmente onde vocês forem levar para ser feitas as análises, né? Eu não sei com qual intuito essa arqueologia da epidemia estão fazendo, né? O porquê que eles querem fazer esse tipo de escavação. Eu não sei se eu te respondi direitinho, Pedro. Pessoal, mais alguma pergunta? Ele colocou aqui, foram epidemias de cólera e varíola, mas também tuberculose e lepra. Que nem eu falei, a tuberculose, né, quando se for na pleura, ali, quando chegou nos ossos, ela não é transmissível, por exemplo. Né? Algumas outras podem ser ainda transmissíveis, mas geralmente quase zero, né? Que nem a pesquisa que eu estou fazendo, o indivíduo ele morreu de tuberculose, e uma das coisas que me questionaram foram isso. Como é que tu vai fazer esse cuidado da retiração da exumação para não contaminar um hospital inteiro? Eu falei, moço, já morreu mais de 120 anos, acho impossível contaminar alguém, né? Mas, diferente do que foi feito com a análise da família imperial, eles teve todo esse cuidado, porque a família imperial, quando foi exumada, eles tiveram que usar uma câmara diferente também, antes de abrir o caixão, para ver que tipos de fungo estavam alojados ali dentro, para depois fazerem a abertura dos caixões. Então, percebo que cada caso é um caso. O meu já tá o osso, não tá dentro do caixão, tá totalmente diferente o contexto desse aí que vai ser no caixão, né? Então, eles fizeram uma análise fúngica antes de abrir nos caixões para ver se havia risco de contaminação no local. Se houvesse risco, eles teriam que aplicar outros tipos de métodos.